Senhoras e senhores, boa noite. A Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal da Cultura, dá início neste momento à abertura da 36ª Feira do Livro de Caxias do Sul. Em nome do prefeito de Caxias do Sul, Flávio Cassina, e do vice-prefeito municipal, Ed Eloy Frisso, registramos e agradecemos a presença das senhoras e senhores. Secretária de Governo e chefe de gabinete, Grégora Fortuna, secretária municipal da Cultura, Luciane Pérez, secretário do Turismo, Enio Martins, secretária de Recursos Humanos e Logística, Valéria Vormon, presidente da Associação dos Livreiros Caxienses, Arcângelo Zorzi Neto, patrono da 36ª Feira do Livro de Caxias do Sul, Dinarte Albuquerque Filho, amigo do livro, Paulo Roberto Fogaça, representando a Câmara de Vereadores, vereador Paulo Périco, representando o festival e o Festival Música de Rua e a Fundação Marco Polo, Luciano Balém, representando o Sicredi, Heloísa Helena Lopes. Profissionais da imprensa, senhoras e senhores. Este evento é uma realização da Prefeitura de Caxias do Sul por meio da Secretaria Municipal da Cultura e da Associação dos Livreiros Caxienses, a ALCA. O evento recebe o aporte da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. A Feira do Livro de Caxias do Sul é o maior evento literário da Serra Gaúcha. Oficialmente, a primeira Feira do Livro de Caxias do Sul ocorreu em 1984, com o objetivo de popularizar o livro e democratizar o acesso à leitura. Passados 36 anos, a festa literária se consolida e se reinventa a cada edição. Neste ano, o tema escolhido para nortear a programação da feira é Leitura, Prazer e Liberdade. Serão 17 dias de atrações culturais e artísticas, realizadas de forma presencial e virtual, abertas à comunidade, e 28 bancas, sendo 20 de Caxias do Sul e 8 de outros municípios, que oferecerão até 20% de desconto. Prezados senhores, prezadas senhoras e autoridades aqui presentes, já mencionadas pelo protocolo. Prezado patrono Dinarte Albuquerque Filho e o amigo do livro Paulo Roberto Fogaça. Nesta 36ª Feira do Livro de Caxias do Sul, com o tema Leitura, Prazer e Liberdade. Nós somos aquilo que nós lemos. E é com muito prazer e sacrifício que estamos abrindo a 36ª Feira do Livro aqui na Praça Dante Alighieri, no meio de uma pandemia sem precedentes, sabendo que na grande maioria dos municípios e na capital, este ano não foram realizadas presencialmente como nós a estamos realizando a partir de hoje até o dia 13 de dezembro. Esperamos atingir nossos objetivos e termos sucesso, como nas edições anteriores. Vamos em frente, oportunizando a todos os leitores de Caxias e região a aquisição de livros com desconto de 20%, para serem lidos e presenteados neste Natal e Ano Novo. Nesta 36ª Feira do Livro de Caxias do Sul, os livros aqui adquiridos e lidos vão nos fazer viajar conhecendo mundos e épocas diferentes. Vão nos fazer sonhar, exercitar a mente e adquirir muito, mas muito conhecimento. Segundo Miguel Torga, escritor português, os melhores amigos da alma são os livros. E eu não posso deixar de citar o que Jorge Luis Borges, o escritor argentino, define e fala sobre o livro. Eu acho que é um dos mandamentos do livro. Diz ele assim:
Dos diversos instrumentos do homem, o mais assombroso é, sem dúvida, o livro. O microscópio e o telescópio são extensões dos seus olhos. O telefone é a extensão da sua voz. Logo temos o arado e a espada, que são extensões de seus braços. Porém, o livro é outra coisa. O livro é a extensão da memória e da imaginação. Nesta 36ª Feira do Livro de Caxias do Sul, com leitura, prazer e liberdade, aguardamos a presença de um grande público, pois temos um bom acervo de livros para todos os gostos, nas nossas 28 bancas presentes nesta feira. Gostaria de agradecer, como presidente da ALCA, a toda a equipe da organização desta feira e a todos os livreiros participantes. Boa feira a todos e meu muitíssimo obrigado. Boa noite a todos. Com o tema Leitura, Prazer e Liberdade, saúdo o excelentíssimo prefeito municipal de Caxias do Sul, Flávio Cassina, a secretária municipal de Cultura, Luciane Lopes Pérez, o diretor do Departamento do Livro e da Leitura, o Cássio Imen, a coordenadora do PEPEL, Heloísa Bacichetti, e o patrono da 36ª Feira do Livro de Caxias do Sul, Dinarte Albuquerque Filho, na sua 36ª edição. Cumprimento também as entidades aqui representadas: a ALCA, Associação dos Livreiros de Caxias do Sul, Departamento do Livro da Leitura, Secretaria Municipal da Cultura, Casa da Cultura, Conselho Municipal de Políticas Culturais, Academia Caxiense de Letras e demais autoridades aqui presentes. Quero agradecer a presença de todos e também aos que fizeram a indicação do meu nome para a escolha do amigo do livro. É uma honra para mim ter sido agraciado para este papel tão importante, em um ano atípico como este. Trabalho com um livro por mais de 35 anos e nesses 35 anos acompanhei as mudanças da nossa cidade, mudanças de hábito de leitura das pessoas e o quanto o papel das ações do poder público municipal contribuíram positivamente para isso, principalmente através da nossa querida Feira do Livro. Colaboro há anos enquanto comissão organizadora para a realização desse importantíssimo evento e sei o quanto a cidade fica mais bonita, mais viva, nesse período em que os livros ocupam a Praça Dante. É um momento importante não só para os livreiros e leitores, mas para a cidade como um todo, que se torna mais acolhedora, humana, nesse convívio. Participo ativamente da cadeia produtiva do livro e isso me possibilitou refletir sobre o quanto a leitura impacta e modifica a vida das pessoas. Se é verdade que os livros não mudam o mundo, eles mudam sim as pessoas, e essas podem mudar o mundo. A leitura nos mostra outras possibilidades de ser e estar no mundo, em relação a nós mesmos, e aos outros e à vida como um todo. Quero convidar a todos que participem dessa feira para que junto possamos fornecer o acesso à cultura, incentivar a leitura e fazer dessa feira um marco de superação, tomando todas as medidas de segurança necessárias para que a população caxiense tenha acesso ao livro e à leitura. Obrigado a todos e uma excelente Feira do Livro para todos nós. Enfim, o olhar afasto da janela. Nem tudo nela, lá fora, é novo. Lá fora o mundo passa e a fecho como um ovo. Altero todo um ser, pois que me movo. Com este poema de Antônio Fernando de Franceschi, saúdo as autoridades nominadas, presentes ou não. Saúdo também o patrono e amiga do livro da 35ª Feira do Livro, professor Délcio Agliardi e a escritora Bernadette Zardo,
E o amigo do livro deste ano, claro, o livreiro Paulo Roberto Fogaça. Cumprimento o público presente e o poeta Antônio Fernandes Franceschi, que aniversaria hoje. Bom, o ano não foi fácil para ninguém, muito menos para quem está envolvido com a área cultural, seja qual for o setor em que atua. O ano se aproxima do fim, com toda a subjetividade, né? E sei que muitos que aqui estão respiram aliviados, assim como eu. Afinal, pretendemos continuar a contar e a escrever a história de um país em que, ao longo destes pouco mais de 130 anos de regime republicano, teve a possibilidade de ser feito com livros. São muitos cenários a considerar em tão pouco tempo e muitas as palavras que me ocupam neste momento, assim como me ocupam todos os dias. Duas delas, das quais não posso me furtar. Respeito, dirigida às vítimas da Covid-19 e seus familiares, e admiração aos incansáveis profissionais da saúde. Recentemente, o psiquiatra italiano Vittorino Andreoli, autor de Solidão Abençoada, O Poder do Silêncio, disse que o mundo está poluído por palavras e sugeriu que procuremos o silêncio das pedras contra o ruído das banalidades. Vivemos em um mundo em que todos querem ter razão e todos procuram meios para dizer o que pensam, pensando ou não sobre o que dizem. Só que agora tudo é mais explícito. Na cidade feita de aço e pessoas, no silêncio que me envolve nas madrugadas, agora quentes, mas sempre cheias de expectativas, encontro abrigo, temporário o suficiente das banalidades. O tema da 30ª sexta-feira do livro de Caxias do Sul, Leitura, Prazer e Liberdade, me fez pensar muito a respeito do lugar que ocupo nesses últimos meses e a partir do que eu ocupo este lugar. Neste momento, aqui na Praça Dante, estamos reunidos para confraternizar em torno do livro, e o que lerei a seguir é resultado em torno do que move essa reunião. Desde sempre, a leitura é um componente diário da minha existência, a convivência de longa data, e não foi preciso ninguém insistir que ler iria me ajudar a ver o mundo diferente daquele que eu vivia. E o universo mágico da leitura logo se tornou o meu universo, até porque sempre prezei muito o silêncio e a condição de leitor me permitia viver sem precisar falar muito. Foi então, olhando retrospectivamente, que me dei conta da importância da palavra, não só da palavra escrita, que me permitia viver outras realidades, mas também da palavra oralizada, que, quando não dita, me poupava de explicações e me dava tempo para absorver o mundo que se descortinava na minha infância em Cruz Alta e a partir da adolescência aqui em Caxias. Depois de sonhar em ser arquiteto, encaminhei-me para a área da comunicação social. O tempo serviu para dar razão e vazão à escolha. Quando comecei a trabalhar no jornalismo em 88, na Folha de Hoje, já vinha exercitando o fazer poético pelas ruas da cidade. Fizera a minha primeira performance aqui mesmo, na praça, com a banda Nariz de Porcelana. Já distribuíra meus escritos por aí, sem ter ideia muito clara de onde queria chegar com aquilo que fazia. Mas tenho consciência de que foi um gesto natural de quem lia com intensidade e começar a perceber que só olhar o mundo não seria suficiente. Era preciso alguma participação nos acontecimentos. O jornalismo foi, sem dúvida nenhuma, uma grande oportunidade para o exercício da palavra. Mas foi mais do que isso. Graças às leituras feitas até então, me permitiu desenvolver um senso, um permanente exercício de humanidade e de compreensão da realidade. E é bem claro para mim os dois momentos que vivi a profissão. Durante os primeiros anos, mergulhei no cenário cultural de Caxias, no final dos anos 80, começo dos 90, quando a cena artística se renovava e se firmava em espaços novos que multiplicavam-se e davam sustentação para o surgimento de bandas, o Grupo Vertente, hoje Rota Lunar, entre elas,
escritores, atores, quando formava-se uma estrutura que hoje, apesar de um cenário abalado por razões que vêm ainda antes da pandemia, apesar das questões individuais e das intrigas e vaidades próprias do meio, deu base para uma estrutura que é, sem dúvida, uma cena cultural. O segundo momento se deu quando a Folha de Hoje fechou as portas e eu passei a integrar a redação do jornal Pioneiro, no momento em que era feita a transição societária administrativa. Naquele tempo, o editor-chefe era o Cláudio Thomas, e, graças a ele, tornei-me repórter de geral. Passei a viver outras realidades de Caxias e da região, já que o jornal regionalizava sua abrangência. Viajei muito, literalmente, não só pela região, como também pelo Estado e com alguns outros destinos, além das divisas estaduais, para recolher informações e poder fazer minhas matérias. Na literatura, não deixo de pensar do grupo fundante, ou no fundante grupo Matrícula, formado por Jaime Paviani, José Clemente Pozenato, Ari Trentin e Oscar Bertoldo. Penso agora em Natália Borges Polesso, Marco Antônio de Menezes, Paulo Ribeiro, Marcos Fernando Kirst, Elô Bassiquete, Lisana Bertucci. A estes ainda somo o Nil Kremer, o André Aguiar, o Rafael Iotti, o Pipo Pezzini, a Alessandra Heck, o Cristiano Baldi. Eu sei que eu deixo de citar muitos, pois há muitos mesmo. E peço desculpas a quem está ouvindo, peço desculpas por ter deixado de fora alguém, estes muitos. Sintam-se representados em nome dos que foram citados, por favor. Muitos do que não citei, aliás, conquistaram o maior prêmio literário do município, o Concurso Anual Literário de Caxias do Sul. Aliás, em 89, quando ganhei, eu me senti autorizado, levemente autorizado, a me considerar um poeta. E um dos textos que apresentei continha os seguintes versos: poemas concretos nas veias abertas da cidade, poemas abertos em veias de concreto, poemas, por certo. O gás aberto, sob o céu coberto de estrelas lisérgicas, 1000 imagens, energias incontidas, refletidas nos espelhos de luz e água dos canos entupidos, onde circulam poemas mortos. Depois de muito ler, escrever passou a ser a chave que me autorizava a buscar a liberdade para viver. Poema nenhum nasce do acaso. E as palavras se incorporam aos cenários que a humanidade constrói e destrói continuamente. Reinventar tem sido uma delas, e a leitura e a escrita favorece a criação de um futuro diferente para uma cidade diferente, onde a poesia se faça presente em cada esquina. Para isso, é preciso que sintamos prazer em ler, que sintamos prazer em escrever. O prazer de encontrar no texto a intenção daquilo que se pensa ou que se sente, ou que ainda se desconhece, o que exige muito trabalho. Fala-se em dor, em sacrifícios, em perdas, mas no fim do trabalho existe o prazer. Meu primeiro livro é de 91, Romã, dividido com Fátima Janete Martinato. Trata-se de uma reunião de poemas que eram, em sua maioria, apresentados em performances desenvolvidas em bares e espaços alternativos. Tínhamos espaços alternativos. Na URCS, algumas vezes, ali no Teatro Municipal, lá em Porto Alegre, eu recitava os poemas e, na época, eu conseguia memorizá-los. E o Luque Tange, que era o Maurício Ramos e o Marcelo Bacelar, faziam o acompanhamento percussivo. O grupo cresceu e se adaptou conforme a disponibilidade dos participantes, incluindo outros poetas, como o Petri, o Zé do Rio, o Fabiano Finco, outras percussões, como o baterista Mário Pastor, o Cláudio Otis, o Ledaros, outros instrumentistas, como o Irajá Lopes, o João André, as vozes da Elô Correia, da Miriam Gazola. São tantos outros. Putz, é muito louco, na verdade, tudo isso, muito louco.
Essas performances culminaram na apresentação meio que clandestina na estação férrea, na garagem da estação férrea, que estava interditada naquela época. E fomos surpreendidos porque tinha mais gente do que esperávamos nos assistindo. Foi breve, foi terno, teve um pôr do sol maravilhoso e, felizmente, há um registro feito pelo Geraldo Suzin. Quando publiquei O Olhar sobre a Cidade e Outros Olhares, parte dessa turma que participou disso tudo também esteve presente na concepção do livro. Foi por essa época que o Hernani Carraro deu ar da graça, e agora estamos juntos novamente neste novo projeto, o Fissura no Asfalto, que ficou há alguns anos adormecido, até o ano passado, quando, a partir do fundo da gaveta e da Lei de Incentivo Cultural, ele ganhou um novo significado. E um novo nome, um nome que se tornou apropriado, sem querer, porque a situação que passamos a viver, metaforicamente ou não, é uma fissura no modo de vida que estávamos acostumados. E a cidade que me dotou e que me adotou de senso crítico, que despertou-me para os cheiros e impregnou-me de instintos, ganhou novos contornos. Eu disse tudo isso com a intenção de compartilhar com vocês o prazer que ler e escrever proporciona, os encontros, as ações, o movimento a que se refere o Antônio Fernando de Franceschi, lá no começo, lá no poema do começo, e que me permite, ou nos permite, sermos diferentes, talvez melhores, a cada novo ciclo, a cada gesto. Digo tudo isso, até para aproximar o fim da minha fala, porque tudo isso diz respeito à liberdade. A leitura é instrumento fundamental para a autonomia, para o modo de pensar e de agir, para evitar a manipulação das consciências e do processo democrático que é abalado diariamente pela desigualdade, pelo ressentimento e pela sensação de injustiça. As condições para escolher o melhor caminho a seguir passa pela informação, e todos aqui sabemos que não basta apenas a informação que chega até nós pelos veículos de comunicação. É preciso conquistar a liberdade, é preciso encontrar o prazer na busca desta liberdade, que não pode ser ditada nem controlada pelo mercado, nem pela soma de individualidades. Ler ainda é um instrumento que nos habilita a transformar a realidade em que nos encontramos. Não sejamos egoístas em pensar que tudo será transformado ao final do capítulo. Trata-se de um processo que mais do que nunca não pode ser adiado. Trata-se de um projeto existencial em que o desenvolvimento da humanidade não pode ser apenas um delírio, e que é de extrema importância para quem vem depois, para quem está aí, para a memória daqueles que já se foram, porque, como diz Calvino, mesmo as vidas mais rotineiras e tranquilas transcorrem sem se repetir. Quero agradecer à cidade que me acolheu, aqui representada pelo senhor prefeito, pela secretária de Cultura, pelos demais secretários. Agradeço aos livreiros e aos representantes das organizações culturais que apoiaram meu nome para este lugar. Espero corresponder. Agradeço aos poetas e às poetas que contribuem para que eu encontre a minha poesia. E também agradeço a todas as circunstâncias que me inspiram a fazer a poesia. Agradeço aos leitores e boto fé nos futuros leitores. Agradeço ao Hernani, ao Mário André, ao Balém, ao Maurício, por estarem comigo no atual projeto. Por fim, um agradecimento especial à minha família, minha mãe, Maria Alice, minhas irmãs, Denise e Flávia. Agradeço ao meu sobrinho, João Lucas, e ao meu pai, Dinarte, em memória. É isso. Tenhamos todos uma boa Feira do Livro, com o cuidado devido. Afinal, ainda temos um mundo inteiro para reconstruir. Boa noite a todos, saudando o prefeito Flávio Cassina, saudo a todas as autoridades já nominadas e a todos aqui presentes.
Esta Feira do Livro que estamos começando agora, a 36ª Feira do Livro de Caxias do Sul, já é histórica. Independente do que acontecer nos próximos 16 dias nesta praça, nos espaços da Casa da Cultura, presencial ou virtualmente. É uma Feira do Livro de superação e insistência. É a 8ª Feira do Livro de Caxias que eu trabalho, em cada uma delas com funções e tarefas diferentes, e em todas elas houve superação e foi preciso insistência. Mas esta acontece no contexto mundial de pandemia, algo inédito para todos nós, mesmo para quem faz feira há bem mais de 8 anos. Nós insistimos em fazer a Feira do Livro, de alguma forma. Num processo de diálogo transparente e participativo, escutamos os livreiros, através da ALCA, e nos organizamos enquanto poder público para atender às ponderações e demandas ouvidas. Alteramos as datas, reduzimos o tamanho e mantivemos a venda de livros no formato tradicional, na praça. Com certeza, uma das marcas da 36ª Feira do Livro de Caxias do Sul será a manutenção da venda presencial de livros, enquanto outras feiras optaram pela venda apenas online. Nós insistimos nos livros na praça. Foram meses de planejamento, replanejamento, replanejamento, sempre observando o que o contexto nos impunha, e com todos os protocolos sanitários. Deu trabalho, deu bastante trabalho, mas insistimos. Nesses meses de preparação da feira, também superamos diversas dificuldades. Tivemos perdas no decorrer do processo, mas também acréscimos. Sobretudo, aprendemos muito superando as dificuldades que surgiram. Superando as dificuldades, teremos a primeira Feira do Livro de Caxias do Sul, com canal no YouTube e transmissão dos eventos ao vivo. Aproveitando, convido a todos a se inscrever no canal e ativar as notificações. Pela superação e pela insistência, é imprescindível, para mim, reconhecer e agradecer as parcerias que tornaram essa feira possível. Na pessoa da professora Aline Fagundes, agradeço ao Centro de Design da UX, que desenvolveu a identidade visual da 36ª Feira do Livro. Também agradeço a todos os patrocinadores e apoiadores do evento. Nas pessoas da secretária da Cultura, Luciane Lopes Pérez, e da diretora-geral da SMC, Andressa Moreira Galo, reconheço e agradeço a fundamental parceria da Secretaria da Cultura e de toda a administração municipal, de onde destaco as secretarias de Trânsito, Meio Ambiente, Agricultura e Segurança Pública, em especial a Guarda Municipal. Também as empresas públicas Codec e SAMAI. Sem o apoio e o empenho de todos esses órgãos e todos esses colegas da Prefeitura, não estaríamos aqui. Nominando o amigo do livro, Paulo Fogaça, e o presidente da ALCA, Arcângelo Jorge Neto, o Maneco, agradeço a todos os livreiros que estão presentes aqui na praça, com suas bancas. A união, o apoio e a compreensão de todos foi fundamental para estarmos aqui. Agradeço ao Dinarte Albuquerque Filho, patrono dessa edição, pela parceria constante. Por fim, não posso deixar de agradecer imensamente a toda a equipe do Departamento do Livro e da Leitura, que trabalhou para que o evento acontecesse, enquanto manteve as demais atividades e a biblioteca pública aberta e funcionando sempre que a pandemia permitiu. Foram nessas pessoas que eu enxerguei todos os dias a insistência e a superação para fazer uma Feira do Livro. Boa feira a todos, muito obrigado. Saúdo o prefeito municipal Flávio Cassina, vice-prefeito Edilei Frisso, patrono da 36ª Feira do Livro, Dinarte Albuquerque Filho, representante da Câmara de Vereadores, Paulo Périco, amigo do livro, Paulo Fogaça, diretor da Biblioteca Municipal, Clássio Imig, livreiros, amigos, familiares, imprensa. Pensei em várias palavras que pudessem dar início ao que gostaria de dizer. Chamou-me a atenção 3 delas, e não por acaso, as mais insistentes e a que, por certo, muitos de vocês têm escutado, lido e sentido com maior frequência nesses tempos de tanta dificuldade. Resiliência, persistência, resistência. Resiliência, porque não foram poucos os momentos que foi necessário me superar. Persistência, porque mesmo diante dos momentos mais difíceis, foi necessário continuar com firmeza, não desistir. Alguns poderiam dizer que se tratava de teimosia. Muitas vezes perguntei a mim mesma se não era, mas acredito que não seja o caso de teimosia, porque persistir significa insistir em algo que deu certo.
E a história está aí para confirmar que a nossa Feira do Livro sempre proporcionou grandes momentos, encontros e o acesso facilitado aos livros e à leitura. Já a palavra resistência me levou a pensar no resistir às pressões diárias com flexibilidade e serenidade. Preservar minha essência, me adaptar e perseverar, mesmo diante das piores crises. Pois é, a resistência nasce de emoções muito fortes que podem deixar marcas. Resistir não somente nas adversidades de um momento específico, como é o caso com relação à pandemia. Na verdade, não se resiste por breves momentos, em momentos de tempestade. Resistir para uma nova realidade, e é nessa perspectiva que associei a questão da luta constante e incansável que Caxias realiza desde muitos anos por uma sociedade leitora. As estatísticas ainda não são as melhores quanto aos índices de leitura no país, mas pelos números levantados ao longo de mais de uma década, Caxias está conquistando o maior número de leitores, justamente por investir em propostas de democratização do acesso ao livro e à leitura. Hoje, podemos dizer que a literatura chega a diferentes segmentos e instituições da cidade. A literatura para além da sala de aula. Só neste ano, os projetos do Passaporte da Leitura e o Escritor na Comunidade, juntos disponibilizaram acesso a mais de 1.500 livros e viabilizaram o encontro com aproximadamente 40 autores, entre autores locais, estaduais e de outras localidades do país. E muito nos orgulha o fato de mantermos um dos únicos comitês do ProLer em nível nacional que continua ativo na essência de promover encontros anuais para discutirmos os caminhos da leitura em nossa cidade. Ao passar pelas alamedas da Praça Dante, vendo e sentindo o resultado de todo um ano de trabalho para que esse evento acontecesse, outra palavra me veio à mente: coletividade. Porque somente o espírito coletivo dos livreiros, da equipe da Secretaria Municipal da Cultura, como um todo, e em particularmente pela equipe do Departamento do Livro e da Leitura, que desde o final do ano passado iniciou o primeiro projeto de LIC para a Feira de 2020, é que estamos aqui, reunidos para mais uma edição do maior evento literário a céu aberto da Serra Gaúcha e o segundo maior do estado. Resistir, persistir e insistir. Muitos poderiam se perguntar: em que medida o evento literário forma leitores? Se existe um ambiente literário que nos faz respirar literatura e perceber o quanto ela pode fazer pelas pessoas e pela sociedade, esse evento é a Feira do Livro. E que lugar melhor para que todas as pessoas tivessem acesso sem distinções melhor que uma praça? Aqui estamos num ambiente de coletividade presencial e virtual, pelo livro e a leitura, sem deixar de lado o cuidado com as pessoas. Estamos experimentando os dias difíceis, mas aqui vislumbramos possibilidades de um futuro melhor, porque literatura é arte, e a arte tem o poder de despertar em nós a capacidade de nos reinventarmos diante dos desafios. Viva a arte da palavra, viva a Feira do Livro. Muito obrigada. Meu boa noite a todos e a todas. Com a licença do nosso patrono, Dinarte Albuquerque, saúdo a todos os patronos que aqui se encontram, que já deram grandes contribuições à nossa Feira do Livro. Saúdo o nosso prefeito, Flávio Cassina, na pessoa da nossa secretária Luciane, nossa secretária de Cultura. Saúdo a todos os colegas de governo que aqui se encontram. Minha saudação ao vereador Paulo Périco, ex-secretário de Cultura do nosso município, e nesse ato representando a Câmara Municipal de Vereadores. Meu amigo Maneco, representando a nossa Associação dos Livreiros, amigo Cássio, na biblioteca, e deixo por último, Paulo, essa lenda do livro em Caxias do Sul. Minha saudação, Paulo, que bom te ver aqui, com essa alcunha de o amigo do livro. Te conheci ainda lá na faculdade, né? Os sacolas de livros, né? Oferecendo nos diretórios acadêmicos, o nosso curso de Direito, o nosso curso de História. Lembro do Maneco também, seu irmão, logo que iniciou a livraria lá na universidade, no ciclo básico,
Então, me vem aqui à mente várias recordações. Mas gostaria de iniciar essas poucas palavras dizendo que se há uma coisa que eu tenho certeza, prefeito Cassina, é de que a Feira do Livro de Caxias do Sul, ela está umbilicalmente ligada a essa praça. Eu tive a alegria, no meu tempo de vereador, de resgatar o nome desta praça, que antigamente se chamava Dante Alighieri, depois por vários anos, por conta dos problemas da Segunda Guerra, teve seu nome trocado, também um nome brilhante, Rui Barbosa, mas fui autor do projeto de lei que resgatou o nome desta praça de Narte, com o nome do grande escritor italiano Dante Alighieri, autor daquela maravilhosa obra, espetacular obra Divina Comédia. Portanto, a Feira do Livro de Caxias do Sul, ela dialoga diretamente com o nome da praça, que leva o nome de um grande escritor mundial, renascentista, italiano, Dante Alighieri. E eu diria hoje, vereador Paulo, de que provavelmente logo ali adiante alguém apresente um projeto de lei na Câmara Municipal e transforme a Feira do Livro de Caxias do Sul em patrimônio imaterial da nossa cidade, vinculada a, sem dúvida nenhuma, a Praça Dante Alighieri. Acho que a Feira do Livro hoje ela já se constitui, sem dúvida nenhuma, em patrimônio imaterial da nossa cidade. Nesse aspecto, talvez, ainda temos algum tempo, né, prefeito Cassina, quem sabe a gente tem essa iniciativa de encaminhar à Câmara um projeto nesse sentido. Quando vinha para cá, acompanhado do prefeito Cassina, e quando me informaram que me seria dada a palavra, imaginei o que é que vou falar. E aí me lembrei do grande escritor colombiano Gabriel Garcia Marques, na sua obra magistral, O Amor em Tempo de Cólera, né? E acho que nós deveríamos, aproveitando parte do discurso do nosso patrono, que levanta os problemas atuais, e a frase que molda, as frases que moldam esta feira, de dizer que provavelmente ainda há de ser escrito não o amor em tempo de cólera, mas sem dúvida nenhuma a vida em tempos de Covid-19. E talvez eu e o Cassina juntaria a esse grupo nosso secretário de saúde desde março, a maior de todas as nossas preocupações, 24 horas por dia, sem dúvida nenhuma, gerindo o nosso gabinete de crise, é como conduzir nossa cidade nesse momento tão crucial que nós vivenciamos, né? Do tempo, nos nossos tempos, né? Aonde a pandemia massacra o nosso povo, né? Aonde a pandemia, a doença, vitima um grande número de pessoas, mas que faz com que a gente diga o seguinte: achamos que estamos agindo corretamente. E lá em março, ainda o secretário de Cultura era o vereador Paulo Périco, nós nos debruçávamos, né, vereador Périco? O que faremos com a nossa Feira do Livro? Vamos já cancelá-la? Já vamos transformá-la numa ação virtual, né, online? Ou vamos segurar e vamos tentar ver se a gente consegue fazê-la presencial? Eu quero dizer, Paulo, quero dizer, Lu, que eu acho que agimos corretamente, respeitando, obviamente, todos os protocolos que são exigidos pela Secretaria da Saúde, pelo que a vida tem que estar em primeiro lugar. Eu acho que a feira ela vai se revestir de um sucesso e nós vamos aprender muito com essa feira diferente que está acontecendo. Então, Dinarte, tu és o patrono, Paulo, tu és o amigo do livro,
na feira mais diferente que nós tivemos de todas as que aconteceram já nessa praça. Então, provavelmente, aquele desafio que eu fazia de, quem sabe, ali adiante, um escritor escreva alguma coisa sobre esse tempo que nós estamos vivenciando, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter um farto material para escrevermos, né, esse momento tão diferente na vida das pessoas, né, e que dialoga muito, sem dúvida nenhuma, com a informação colocada aqui pelo nosso patrono, com a conquista da liberdade, que dialoga com a consciência das pessoas, né, de saber se efetivamente aqueles que governam, aqueles que dirigem esse país, estão agindo corretamente nesse momento. Então fica aqui meu abraço a todos, parabéns a todos. A feira está muito linda, bonita, né? E vamos torcer que a gente consiga conduzi-la até o seu final com todo o sucesso que ela merece. Hoje já ficamos sabendo que o estado inteiro ficou vermelho, né? No ponto de vista das bandeiras. Vamos aguardar aí até segunda-feira como isso vai acontecer, mas eu sei que a nossa Secretaria da Cultura, a nossa Secretaria da Saúde, todos aqueles que são responsáveis para que esse evento continue com toda a segurança, já tem aí o nosso, como é que chama, Lu? Plano B, né? O plano B, se eventualmente permanecer a bandeira vermelha, de que a nossa feira continue com todos os protocolos de segurança necessários. Então, uma boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade de aqui estar e uma grande feira para todos nós. Muito obrigado. Peço permissão para retirar a máscara, para que possam todos os ouvintes nos entenderem um pouco melhor. Nesse momento aqui, nesse momento mágico que estamos presenciando, eu gostaria de ter a eloquência de um Demóstenes, de um Cícero, para me comparar, chegar perto de algumas cabeças pensantes que estão aqui presentes nesse momento emblemático da nossa Feira do Livro. Nós temos aqui a presença do nosso estimadíssimo Paulo Fogaça. Não teve a felicidade para me oferecer livros na faculdade, porque ele veio bem depois, né? Sou bem mais velho que ele. Mas faltou pouco, né? Dinarte, nosso patrono, falando com a sua emoção, com as suas palavras que marcaram um forte posicionamento em defesa da cultura. Maneco, nosso conhecido de sempre aí. Sempre envolvido com os livros, eu conheci quando eu era uma criança ainda, que ajudava seu irmão Kiko na livraria Sulina, nos bons tempos, né? Em nome da secretária da Cultura, eu quero salientar e agradecer todos os envolvidos nesse projeto magnífico. O Cássio, a Elô, todos, enfim, da secretaria que nos ajudaram a chegar até aqui, porque esse é um trabalho, evidentemente, que é de muitas mãos. Vereador Paulo Périco, presidente da Comissão de Educação da Câmara, sempre nos prestigiando com a sua presença e fazendo parte desse contexto que é a cultura e a educação, que andam sempre de mãos juntas. Há algum tempo li sobre a interatividade das coisas. O estar aqui e o estar lá, as múltiplas formas de interagir, a comunicação na sociedade atual, as redes sociais. Então me veio a seguinte indagação: a leitura de um livro seria uma atividade interativa? No nosso entender, sim. Através da leitura interagimos com nós mesmos, com o outro, com o mundo. Ler um livro é um processo interativo. Os livros nos levaram a perguntar e fazer perguntas. No passado, éramos ricos em perguntas e pobres em respostas. Nos dias de hoje, com a comunicação, com a velocidade da comunicação, somos pobres em respostas e fazemos cada vez mais perguntas. Tudo tão incerto, tantas informações em segundos, da qual mal temos de assimilar cada uma delas. Ler nos faz parar para pensar
respirar, refletir. Ler é uma maneira vigorosa e inteligente de compreender. Ler possibilita abrir janelas para o conhecimento. Ler um livro é uma experiência única, uma aventura de liberdade e descobertas. A Feira do Livro de Caxias do Sul é um dos mais importantes e necessários caminhos para o estímulo à leitura, para a busca de novos horizontes através dessa aventura mágica e intransferível. Serão 17 dias de uma programação pensada para encontros presenciais e virtuais, sempre observando os protocolos sanitários para a proteção das pessoas que irão circular por estes espaços, onde se encontram as bancas para a comercialização dos livros e onde acontecerão os encontros com autores e as atividades artísticas culturais. No momento com que estamos experimentando, a literatura continua sendo um importante recurso para enfrentarmos dias tão difíceis. Que essa edição da Feira do Livro de Caxias do Sul possa contribuir ainda mais com a formação de uma sociedade leitora e continuar compartilhando não somente livros e leituras, mas sonhos e esperanças. Para concluir, um pensamento da escritora Nelly Novaes Coelho: a literatura é sempre uma experiência de vida transformada em palavras. Que façamos de nossas experiências sentidas e vividas motivos para ler e interagir com o mundo e as pessoas de modo diferente, para sermos pessoas melhores e o mundo um lugar melhor para se viver. Em momento de pandemia, como já foi dito aqui, voltamos para o nosso interior. Reflitamos sobre o momento que estamos vivendo. Saiamos mais fortalecidos. A pandemia vai nos transformar novamente em humanos. E isso, sem dúvida, passa pelo mundo dos livros. Muito obrigado. Se eu esqueci de saudar aqui, todos vocês são extremamente importantes nesse processo. Obrigado a todos e uma excelente Feira do Livro dessa edição que estamos inaugurando na data de hoje. Obrigado mais uma vez. Vereador representando a Câmara de Vereadores, a importância também do Poder Legislativo estar presente aqui na Feira do Livro de Caxias do Sul. O Poder Legislativo, nós participamos sempre, todos os anos, da Feira do Livro, não de uma forma efetiva com uma biblioteca ou com uma livraria aqui, mas a gente sempre dá o apoio ao Poder Executivo para que a gente consiga encontrar formas, principalmente financeiras, através da LIC, do Financiarte, para que lá na LOA, por exemplo, tem muitas pessoas que não imaginam, mas quando nós defendemos e votamos a LOA, que é a lei orçamentária, ali já está os valores para o ano seguinte da Secretaria da Cultura. E ali também tem que estar o valor para a Feira do Livro. Então nós também trabalhamos nesse sentido de podermos o quê? Validar, avalizar aquilo que o Poder Executivo está trazendo como sugestões de financiamento para a Feira do Livro. Então a Câmara de Vereadores, de uma forma indireta, digamos assim, ela trabalha e está presente aqui na Feira do Livro. E esse ano a nossa Comissão de Educação e Cultura, nós também patrocinamos uma parte de um projeto de cultura da Feira do Livro, que era o projeto que levava os escritores de Caxias do Sul com as suas obras do Financiarte para as escolas. O que a secretária Lu acabou de colocar, que foram 1.500 livros entregues para as escolas de Caxias do Sul, quem patrocinou esta sacola foi a Câmara de Vereadores através da nossa Comissão de Educação e Cultura. Então, de uma forma ou de outra, a Câmara de Vereadores ela participa sim, e esse é um evento que depois da Festa da Uva é o nosso maior evento de Caxias do Sul. E vai ser a única feira do livro no Rio Grande do Sul presencial. Então, com todos os cuidados que a Secretaria está fazendo, eu tenho convicção de que será uma feira de sucesso, na medida do possível,
mas será uma feira de sucesso e que todo o cidadão caxiense terá a condição de vir aqui à Praça Dante Alighieri. Eu já faço aqui um convite aberto a todos. Venham, aproveitem, comprem um livro, tragam seus filhos para que assim eles possam entrar dentro desse motivo que é o motivo mais importante de um ser humano. É viajar através da literatura. E através desta viagem ele chega ao conhecimento. Esse é o nosso trabalho na Câmara de Vereadores também. É uma feira histórica, um momento histórico, um momento difícil que nós estamos passando, mas poder estar mantendo a feira com o comércio das vendas dos livros na praça e uma programação virtual é de muita satisfação para a Secretaria. Então a gente vai poder esperar muita superação, muita receptividade e coletividade de todo mundo que está trabalhando, está se dedicando para que esse evento acontecesse nesse período e nesse formato. Tem o controle, né, da entrada. Esse ano a praça, então, ela tem 4 entradas, 4 pórticos de entrada, onde quem for acessar o espaço vai passar por uma aferição de temperatura, por passar álcool gel, e a máscara é imprescindível, né? O controle também, o número de pessoas circulando na praça, e em caso de manutenção de bandeira laranja ou amarela, os shows presenciais, as atividades presenciais, elas vão, quem estiver prestigiando tem que ficar sentado com um distanciamento de 1 metro entre um espaço e outro. Ser patrono em si só é muito bom, muito gratificante, né, cara? As circunstâncias que a gente vive é um momento de real reflexão, né? E de repente destacar o valor que a literatura tem para a humanidade, né? Para o fazer pensar sobre este momento que a gente está vivendo. Então, nesta minha condição de patrono da Feira do Livro, eu penso que eu posso, a partir desses momentos, dessa oportunidade como agora, poder reforçar essa ideia que a literatura pode nos levar a um outro nível de consciência, né? A leitura nos ajuda a refletir, a entender melhor o que se passa conosco, né? Desde que tu teve o teu início como escritor lá no final dos anos 80, começo dos 90, escritor, poeta, tinha esse sentimento, essa vontade? Eu imaginava que um dia você é escolhido para ser patrono da Feira do Livro, ou foi uma surpresa? Como é que tu reagiu? A minha perspectiva desde o início, desde o início da escritura, era conseguir me comunicar, era conseguir interagir com a sociedade, com a humanidade, né? Pretensiosamente, é claro, com a humanidade. Mas, enfim, eu via as coisas acontecendo e senti aquela necessidade de estar presente, de dizer que eu estava no mundo e dizer o que eu pretendia fazer com este estar no mundo. Este caminho aconteceu durante muito tempo pelo jornalismo, mas a literatura sempre esteve paralela a isso, ou interagindo, enfim. E hoje, fora das redações, eu me dedico à escrita, né? À escrita literária. Fiquei diferente nesse último ano. Cresceu a barba e o cabelo também. Algumas linhas de expressão em rugas se transformaram. A teimosia se acentuou e não consigo esconder a barriga. Mas meus amigos continuam os melhores. Meus atalhos conheceram caminhos e os carinhos que agora recebo não avalham a minha estima.